Bom, olá a todos. Eu vou dar início à nossa última aula do curso. Hoje eu vou falar sobre o valor P, que também é conhecido como nível descritivo do teste, e é um dos conceitos estatísticos mais negligenciados e mais mal entendidos da ciência. E eu vou dar início aqui à nossa aula, passando para a nossa lousa virtual. Então, valor P ou nível descritivo do teste. Deixa eu só ver se está tudo gravando certinho. Ok? Pessoal, o valor P ele depende de uma estatística que é definida sob H0. Então, nesse contexto agora, eu não assumo que existe uma hipótese alternativa. É até possível, e os livros e artigos assumem que existe uma hipótese alternativa, porque a hipótese alternativa se consolidou de um jeito que agora é difícil até argumentar contra. Então, eu vou definir a hipótese nula e a hipótese alternativa, mesmo quando ela não é necessária. Então, nesse caso, só vale mencionar que o valor P ele foi formalizado por Fisher, foi generalizado também por Fisher, e naquela época o Fisher ele não usava uma hipótese alternativa, ele usava apenas a hipótese nula. Tá? Então vou escrever esse fato. Então o valor P ele foi formalizado por Fisher e foi também generalizado por Fisher. E o Sir David Cox, ele, em 1977, escreveu um artigo sobre testes de significância, em que ele dá um procedimento para você definir um valor P. Eu vou tentar descrever para vocês aqui esse procedimento. Bem, então, tudo se inicia com uma hipótese nula. Então, a nossa hipótese nula ela é uma hipótese geral, θ pertence a um θ0. Você pode considerar uma hipótese alternativa, mas eu vou deixar entre parênteses aqui porque ela não é necessária. A ideia aqui é sempre testar H0. Será que existem evidências contra H0 ou não existem evidências contra H0? Então aqui entra aquela discussão filosófica de que será que é possível fechar o espaço ou não é possível fechar o espaço. O Fisher defendia que não é possível fechar o espaço, então só é possível postular a hipótese nula, a hipótese que eu gostaria de testar. Entendeu? E não consigo agora testar uma hipótese contra outra. Eu só vou verificar se há evidências para rejeitar a hipótese nula ou se não há evidências para rejeitar a hipótese nula. O que faz sentido quando a gente pensa num universo aberto. A questão toda é que muitos problemas podem acontecer. Como o universo é aberto, para certas hipóteses alternativas o valor P vai funcionar, para outras não. Então, como o valor P ele foi construído em um determinado universo, quando você fecha o universo, se o valor P está definido aqui nesse universo grande, você fecha o universo para o universo menor, você vai mostrar que talvez o valor P não funcione nesse universo específico em que você consegue dividir entre H0 e H1 e assim por diante. Então, as controvérsias da estatística, em geral, moram em algum lugar, em um universo semântico diferente daquele em que a ferramenta foi criada. Basicamente, é isso. Se você entende a teoria que tem por trás, você consegue evitar esse tipo de controvérsia, porque você vai ter um argumento bom para dizer que essa linguagem que está sendo utilizada está fora do universo semântico da linguagem em que aquele conceito foi criado. Então, essa controvérsia entre a estatística clássica e a estatística bayesiana mora mais ou menos aí. Os bayesianos usam a linguagem bayesiana
para interpretar as quantidades clássicas. E os clássicos, quando a teoria bayesiana começou a tomar alguma proeminência no mundo estatístico, eles interpretavam a inferência bayesiana usando a linguagem clássica. E aí a gente tem sempre um problema. Então, uma vez que você tem consciência disso, você consegue evitar algumas controvérsias usuais. Então, o Cox, em 1977, ele dá vários procedimentos. Um deles, ele diz o seguinte, que nós precisamos definir uma estatística T que tem algumas propriedades. Certo? Então, ele diz o seguinte, defina T de H, xn, uma estatística ele, no artigo dele, ele não coloca o índice H, mas aqui eu estou explicitando para mostrar que a sua estatística depende da hipótese nula. Para cada hipótese nula, você vai ter uma estatística específica. Essa estatística ela pode ser construída ou considerando uma alternativa, se você quiser, ou não. Essa estatística ela pode ser construída olhando apenas para H0. Certo? É interessante depois dar uma olhada nesse artigo, é um artigo de 1977. Eu posso deixar para vocês as referências aí do vídeo. Essa estatística ela precisa ter uma determinada característica. Quanto maior for o seu valor observado, mais discrepâncias entre a hipótese nula, eu vou escrever H0, e os dados observados. Em geral, você vai escolher uma estatística T de H cuja distribuição exata é conhecida, ou você sabe calcular, ou a distribuição assintótica é conhecida. Então, tem algumas formas de definir essa estatística. Uma delas é usando a estatística menos 2 log da razão de verossimilhanças. Perfeito? Que é a nossa estatística T definida na última aula, na aula anterior. Então, basicamente, você precisa encontrar essa estatística T de H. E eu vou fazer uma pequena observação agora. Note que se eu tomar T de xn como menos 2 log da estatística razão de verossimilhanças, note que a razão de verossimilhanças também depende de θ0. Essa estatística satisfaz os requisitos acima. Então, nessa aula eu vou considerar essa estatística da razão de verossimilhanças, ou melhor, menos 2 log da estatística da razão de verossimilhanças. Por quê? Porque em alguns momentos eu consigo encontrar a sua distribuição exata, por exemplo, no caso da normal, como nós vimos na última aula, e eu também tenho uma distribuição assintótica para essa estatística. Então, eu sempre consigo, sob algumas condições de regularidade, encontrar o valor P, um valor P aproximado, pelo menos. E é por isso que ela é importante, porque para modelos complexos, por exemplo, um modelo não linear, heterocedástico, com erro nas variáveis, eu não consigo saber a distribuição exata dessa estatística, mas eu consigo usar a aproximação que vocês estudaram na última aula. E aí, por meio da aproximação, eu consigo calcular o valor P. Então, notem o seguinte aqui, ó.
o valor observado de T de H se ele for grande, isso implica que H0 é pouco plausível. Quanto maior for o valor de t de xn, como nós vimos na última aula, não sei se vocês lembram, lá tinha um dos exemplos, dizia um dos exemplos numéricos. Eu coloquei x barra igual a 5 e aí eu obtive um t de xn igual a 166,67, no caso da Poisson. Esse valor é muito grande. E isso indicava que a nossa H0 era pouco plausível naquele momento lá. Então lembrem daquele exemplo, porque isso aqui faz sentido. Quanto maior for o valor da estatística observada, mais implausível vai ser a sua hipótese nula. É exatamente isso que está dizendo aqui. Então, você precisa de uma estatística desse jeito, e uma estatística que satisfaz isso é menos 2 log da razão de verossimilhança. O valor P ele vai ser definido dessa forma, e é uma forma teórica, bem definida, sem usar condicional. Então, o valor P ele vai ser definido da seguinte forma. Então, o valor P da hipótese nula calculado nos dados observados, eu vou pegar a maior probabilidade, o sup, em H0. Então veja como isso tem a ver com o tamanho do teste, né? Tem uma relação com o tamanho do teste. É a probabilidade, eu vou já escrever a probabilidade. Então é o sup para todo θ em θ0 da probabilidade da minha estatística que poderia ser observada em outros experimentos ser maior ou igual à estatística que eu de fato observo nesse experimento. Então notem aqui o que significa o valor P agora lendo a fórmula. No melhor cenário sob H0, eu quero saber qual é a probabilidade. Então, isso aqui é no melhor cenário sob H0. Eu quero calcular a probabilidade de uma estatística que pode ser observada em outro experimento ser maior ou igual, ou seja, ser tão extrema, tão ou mais extrema quanto a estatística observada nesse experimento. Então, notem que eu estou considerando o cenário mais favorável a H0. Se essa probabilidade for pequena no melhor cenário sob H0, significa que H0 é implausível. Então eu vou escrever isso para vocês aqui nas próximas linhas. Eu apenas também vou constatar algumas coisas que vocês já sabem. Por exemplo, que essa quantidade aqui é uma variável aleatória. E essa segunda quantidade é um valor numérico. Tá? Então, vou escrever isso aqui. Em que o TH de xn é aleatório. Portanto, ele tem valores em potencial. Você não sabe qual é o valor dele. E o TH de x da amostra observada é um valor numérico. É a estatística observada por os dados desse experimento. Perfeito? Então, algumas considerações que eu vou fazer aqui para interpretar essa fórmula. Já interpretei para vocês, mas agora eu vou escrever o que eu disse. O primeiro ponto é que
esse evento, TH de xn maior ou igual a TH, H0, de xn minúsculo, ele é um evento que descreve todos os casos ou todos os experimentos em que a estatística T de H é maior do que a observada nesse experimento. Ou seja, se o valor observado nesse experimento for muito grande, eu espero que esse conjunto tenha probabilidade baixa. Eu espero observar poucas estatísticas em outros experimentos tão extremas quanto a que eu observei nesse experimento. Se, sob H0, essa estatística observada nesse experimento for comum, então eu espero que em outros experimentos essa probabilidade seja relevante, seja alta, não seja tão pequena. Vocês concordam? Então é mais ou menos essa a interpretação do valor P. Ele calcula no melhor dos cenários, ele vai pegar a probabilidade maior possível desse evento. Se no melhor cenário sob H0 essa probabilidade é pequena, significa que eu observei algo muito pequeno. Então, o segundo ponto é exatamente o que eu disse. O valor P retorna a probabilidade desse evento no cenário, ou considerando o cenário, mais favorável a H0. Então imagina o seguinte, né? Quando você está numa discussão com alguém e você quer considerar o argumento da pessoa, você quer convencer essa pessoa, você vai considerar a melhor interpretação possível que o argumento que a pessoa deu permite. Você não vai considerar a pior interpretação possível, porque se você pega a pior interpretação possível do argumento do seu adversário ou do seu interlocutor, o seu interlocutor não vai concordar com você. Então você tem que fazer o seu interlocutor concordar com a sua argumentação. Então você vai pegar a melhor interpretação possível, mesmo que não seja essa a intenção dele. Porque aí mesmo sob a melhor interpretação possível, se você mostrar que o argumento dele é falho na melhor interpretação possível, você pode convencer ele de alguma forma. Isso considerando que o seu interlocutor é uma pessoa honesta e está interessada em entender os seus erros ou tentar melhorar os seus argumentos. O valor P faz exatamente isso. Vejam só como o procedimento faz sentido. E eu quero também destacar que esse valor P ele não depende de uma probabilidade condicional. Ele é condicional possibilisticamente e não probabilisticamente. Eu não tenho a definição do condicional probabilístico da maneira que vocês aprenderam aqui, certo? A probabilidade de um conjunto dado outro conjunto. Eu não tenho isso. Aqui é condicional em possibilidade. Então é importante que vocês compreendam as sentenças condicionais, que muitas delas
não podem ser traduzidas para medidas de probabilidade. Nem toda sentença condicional pode ser traduzida por uma medida de probabilidade condicional. Muitas vezes você precisa pensar em termos possibilísticos, tá? E o SUP aqui ele está fazendo esse papel. Quem for estudar teoria possibilística vai conseguir compreender que condicionais possibilísticos podem ser usados também para testar hipóteses. Então tem um terceiro ponto. Vou tentar fazer essa aula aqui devagar para que todo mundo compreenda bem as potencialidades do valor P. Quando o valor P é pequeno, se o valor P de H0 para essa amostra observada for próximo de zero, vou colocar aproximadamente zero, então significa que no melhor cenário possível essa probabilidade é muito pequena. Significa, portanto, que esse T de HXN é muito extremo. É muito extremo, que não permite quase nenhuma estatística em outros experimentos ser maior ou igual ao que você já observou. Você já observou nesse experimento algo muito extremo. É justamente isso que significa. Então, se ele for próximo de zero, então um evento raro aconteceu, porque você observou algo extremo, então esse extremo pode ser raro. Eventos raros acontecem. Ou H0 é falsa. E esse aqui é o tal do modus tollens. O tollens aqui ele significa, ele está relacionado com tolher, modus tollens. Tolher significa retirar. Depois quem tiver interesse em saber qual é o modus tollens aí, fischeriano, me mandem um e-mail que eu posso enviar um artigo para vocês, discutindo o que o Fischer queria dizer com isso, tá? Tem uma forma de escrever isso aqui, que eu acabei de escrever, uma forma lógica, utilizando também teoria de probabilidade. Então, se o valor P for próximo de zero, isso significa que um evento raro aconteceu ou H0 é falso. Em geral, quanto menor for o valor P, mais evidências contrárias a H0 mais contradição ou evidências contrárias são observadas ou foram observadas. Quanto maior for o valor P, quanto menor for o valor P, mais evidências contrárias a H0 foram observadas. Ou seja, mais contradição entre os dados observados e H0. Você pode interpretar o valor P como uma medida de contradição entre os dados observados e H0. Quanto menor for o seu valor, mais contradição você está observando na sua amostra com respeito à sua hipótese nula. Perfeito? Então o valor P, de alguma forma, ele é uma medida de contradição, ele não é uma medida não é uma medida probabilística. Apesar de usar uma medida de probabilidade, ele não é uma medida probabilística sob o espaço de hipóteses. Então vocês poderiam pensar num espaço de hipóteses
E o valor P, você poderia pensar que o valor P ele seria uma medida de probabilidade sobre o espaço de hipótese. Isso não é verdade. O valor P não é uma medida de probabilidade. Tá? Ele não cumpre algumas condições, por exemplo, uma condição de monotonicidade. Se H0 implica em outra H0 linha, não significa necessariamente que o valor P da menor é menor ou igual ao valor P da maior. O valor P não é uma medida monotônica. E aí tem o valor S, que eu estudei em 2013, que ele contorna esse problema. O valor S ele é monotônico, porém não é uma medida de probabilidade, é uma medida de possibilidade. Então eu diria que o valor P ele é uma medida de quase possibilidade. Ele é quase uma possibilidade. Probabilidade ele não é de verdade sobre o espaço de hipóteses. Ele é construído por meio de uma medida de probabilidade, mas ele em si não é uma medida de probabilidade sobre o espaço de hipóteses. Tá? Ele é uma medida de quase possibilidades. Ele está mais próximo da possibilidade do que da probabilidade. Como os estatísticos, em geral, não estudam medidas de possibilidade, as pessoas ficam no vácuo, né? Num limbo ali, porque parece que eu falo sobre conceitos que a pessoa nunca estudou na vida. Então eu recomendo, quem tiver interesse de verdadeiramente saber quais são as potencialidades e as limitações do valor P, é necessário também estudar outras medidas não aditivas. Tá? A probabilidade é uma medida aditiva, como vocês viram lá, tem o segundo axioma da sigma aditividade. Mas tem outras medidas como possibilidade, plausibilidade, improbabilidade, enfim, várias outras medidas que servem também para estudar incerteza. Então aí o quinto ponto é que você pode adotar agora um critério para decidir se você rejeita ou não rejeita. Eu não recomendo que você use esse critério aqui. Eu vou até deixar ele em azul. As pessoas usam, tá? Elas definem um alfa, um nível de significância, e aí se o valor P for menor do que o alfa, você rejeita a hipótese nula. Se o valor P for maior do que o alfa, você não rejeita a hipótese nula. Então você poderia também usar o valor P para tomar uma conclusão com respeito à rejeição ou não rejeição da sua hipótese nula. Mas eu recomendo que você utilize o valor P no seu valor, olhando para o número integral dele. Ele vai dar um número lá, 0,00003, por exemplo. É melhor você apresentar esse número do que você dizer o seguinte: rejeitamos a hipótese nula a 5% de significância e não apresentar o valor P. Quando você apresenta o valor P, você dá a força da rejeição. Tá? Nos exemplos isso vai ficar bem claro. Então deixa eu terminar isso. Usualmente, adota-se um nível de significância, um ponto de corte, vou escrever melhor, porque o nível de significância ele tem a ver lá com os testes de Neyman e Pearson. Então vou apresentar aqui um corte, um ponto de corte. Para decidir se rejeita ou não rejeita H0. E ele é mais ou menos assim. Esse ponto de corte é o ponto de corte alfa, tá? Vou escrever ele como alfa aqui, então vou abrir um. Esse alfa está entre 0 e 1. E ele vai ser o seguinte, ó. Se o valor P de H vai ser um número, se ele for menor ou igual a alfa, a esse ponto de corte, rejeita-se H0 a alfa vezes 100% de significância estatística.
Caso contrário, dizemos que não rejeitamos H0. A alfa por cento de significância. Estatística. E aí, caso contrário, não se rejeita H0 a alfa vezes 100% de significância estatística. Então a gente transformou aqui o valor P, que é uma medida que é um número que vai variar entre 0 e 1, em uma regra de decisão, se rejeita ou não rejeita H0, voltando lá para aqueles testes usuais. Então você consegue, eu não vou fazer aqui, mas você pode, se quiser, criar uma função teste baseando-se no valor P. Se o valor P for menor do que um determinado valor, você rejeita. Caso contrário, você não rejeita. Então é possível, a partir do valor P, criar uma função teste. Tudo bem? E agora eu vou falar para você, depois eu vou dar um exemplo, vai ficar claro a diferença entre o valor P exato e o valor P assintótico. Eu vou deixar isso aqui num retângulo, uma caixinha. Esse aqui é o valor P, valor P exato, tá? Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhuma aproximação. Essa probabilidade ela vai ser calculada. Você vai ter que encontrar a distribuição da sua estatística T. E calcular isso aqui é 1 menos a distribuição acumulada. Vocês estão vendo? Se o T tiver uma distribuição contínua, se o T for uma variável aleatória contínua, então isso aqui é 1 menos a função acumulada. Porque a igualdade aqui não vai fazer diferença se a igualdade está ou não. Certo? Se for uma distribuição contínua, se a sua estatística T for contínua. Se você não souber a distribuição exata da sua estatística T, você vai ter que usar um método assintótico, que é justamente sobre o qual eu vou falar agora. Então vou introduzir para vocês também o valor P assintótico. Esse valor P assintótico é um dos mais utilizados na literatura estatística, não só na literatura estatística, como em aplicações de medicina, química, odontologia, enfim. Aqui é um A, né? Estatístico. Tá. Porque os seus modelos às vezes são muito complexos. E a distribuição exata da estatística, ela muitas vezes não é fácil de encontrar. Então, você vai usar a distribuição assintótica. Você consegue encontrar a distribuição assintótica da sua estatística e você pode utilizar essa distribuição assintótica para calcular o valor P, que vai ser um valor P aproximado. Então, deixa eu definir para vocês, depois eu vou dar alguns exemplos. Se conhecemos a distribuição assintótica da estatística, de T de xn, ou seja, sabemos para qual distribuição Tn converge. Sabemos que esse cara aqui converge em distribuição para alguma variável aleatória. Vou chamar aqui de y, só para dar um nome. Então podemos calcular um valor P aproximado.
E essa distribuição assintótica ela só precisa valer para os tetas que estão na hipótese nula. Eu já escrevo para vocês. Tá? Essa distribuição ela só precisa ocorrer para os tetas, para todo teta que está no teta zero. Bem, imagina que você conheça essa convergência em distribuição, ou seja, quando o n cresce, a estatística t de xn converge em distribuição para alguma variável aleatória y. Essa variável aleatória y, a distribuição dessa variável aleatória y pode depender de θ ou não. Nós já vimos que se a t de xn, aqui faltou um h, né? h0. Se esse t de xn, h0, for a menos 2 log da razão de verossimilhanças, eu já sei que ela converge para uma Q quadrado com k graus de liberdade. Perfeito? Então eu recomendo utilizar o menos 2 log da razão de verossimilhança porque a distribuição assintótica já é bem conhecida. Você pode usar também outras estatísticas, como a estatística de Wald, a estatística de Score, que também tem a mesma distribuição sobre H0. Tem a mesma distribuição que a menos 2 log da razão de verossimilhanças. Só que nós não vamos estudar essas duas estatísticas aqui nesse curso. E o valor P assintótico ele vai ser dado por eu vou colocar um A de assintótico, um Azinho aqui embaixo, da nossa hipótese H0 para nossa amostra observada. Ele vai ser o sup para θ pertencente a θ0. A mesma coisa que está lá em cima, só que agora em vez de usar a distribuição usual, a distribuição verdadeira do t, eu vou utilizar a assintótica, ou seja, vou pegar o limite, quando n tende a infinito, da probabilidade indexada por θ, da nossa estatística, ser maior ou igual à observada. Só que aqui no lugar da observada, eu vou colocar um tzinho qualquer que não depende de n. E aí quando eu calcular o limite, eu vou aplicar o tzinho na nossa estatística observada. Porque para não confundir o n que está aqui na estatística observada com esse n que está sendo aplicado na estatística. Então, primeiro eu vou calcular a distribuição assintótica e depois que eu calcular a distribuição assintótica, eu substituo o t minúsculo pela estatística observada. Eu posso representar isso também, se a variável y é a variável limite, eu posso simplesmente escrever desse jeito. É o sup para todo θ em θ0, ou seja, sob H0. Isso aqui é a probabilidade indexada por θ de y ser maior ou igual a t de xn. Então, olha que interessante. Tirei o limite, porque eu estou usando agora a distribuição limite. O y é a variável limite, na verdade. Perfeito? Então, aqui entra agora aquela discussão que eu fiz na aula anterior. Se t de h for menos 2 log da razão de verossimilhanças, a distribuição de y não depende de θ. E aí esse sup ele vai embora, porque vai ser sup da mesma distribuição. Não varia mais com θ. Essa definição do valor P assintótico é uma definição que você pode usar para problemas bem gerais, quando a distribuição da sua estatística, a distribuição limite da sua estatística depende de θ. Isso acontece em alguns lugares. Inclusive eu tenho um artigo que foi publicado recentemente com um aluno de mestrado, em que a gente calculava o valor P e o valor S para testar se o efeito aleatório de um modelo misto tinha variância igual a zero. A gente estava na borda do espaço paramétrico. Testar se a variância de um efeito aleatório é igual a zero é testar se o parâmetro está na borda do espaço paramétrico. Esse problema não é um problema regular e aquelas condições de regularidade C1 até C8 não estão satisfeitas porque o θ não é aberto.
Tem o θ não é aberto e tem outras suposições lá que também não são satisfeitas. Aí a gente tem que usar um teorema do limite central que não é o usual, é um teorema diferente, mais geral. E a distribuição assintótica já não é mais Q quadrado, é uma mistura de Q quadrado se o θ estiver dentro de um lugar e se ele estiver fora vai ser uma Q quadrado perfeita. Então a distribuição assintótica depende do valor de θ. E isso é interessante. Nos casos mais usuais isso não vai ser aplicado, mas em casos que não são regulares, você vai ter que tomar cuidado. Então lembrem-se que a definição do valor P assintótico vai ser essa, ela depende de θ, você tem que calcular o sup. Você tem que pegar o melhor caso possível, o caso mais favorável à hipótese nula. Tá? Então, como caso particular, se nosso T de H xn for igual a menos 2 log da razão de verossimilhanças, e as condições estiverem satisfeitas, quais são as condições? Tem as 8 condições do teorema do limite central para estimadores de máxima verossimilhança e a dimensão do θ precisa ser estritamente maior do que a dimensão do θ0. Se isso acontece, então o valor P se resume a não estou escrevendo direito, peraí. É simplesmente a probabilidade de uma Q quadrado, uma variável aleatória Q quadrado, com K graus de liberdade, ser maior ou igual, que é a distribuição limite, não depende de θ, portanto, quando o sup sai, ser maior do que a estatística observada. É simplesmente isso que você precisa calcular, em que o K é a dimensão de θ menos a dimensão de θ0. Lembrando que a dimensão de θ0 precisa ser estritamente menor do que a dimensão de θ, senão isso aqui não pode ser utilizado. Então vejam bem, essa é a fórmula utilizada para calcular o valor P assintótico. Faltou um azinho ali só para dizer que é o valor P assintótico. Quando você está usando a estatística da razão de verossimilhanças, menos 2 log da estatística da razão de verossimilhanças. Isso também vale para a estatística de Wald, isso também vale para a estatística de score e várias outras estatísticas, mas eu vou abordar só menos 2 log da razão de verossimilhança. Então eu vou utilizar agora esses dois conceitos, o valor P exato e o valor P assintótico, em dois exemplos, um considerando normal e outro considerando a Poisson. Então são os dois exemplos que eu já utilizei na última aula. Eu vou usar as mesmas contas já feitas, eu não vou refazer as contas. Então vamos ver se todo mundo consegue me acompanhar. Então o primeiro exemplo, eu considerei uma amostra aleatória de uma normal. Com média θ e variância 3. O θ ele pertence ao conjunto dos reais. E eu quero testar a hipótese θ igual a 0 contra θ diferente de 0. Tá? Eu quero que você encontre o valor P. Utilizando
a estatística da razão de verossimilhanças. Então, eu quero que você encontre aquele t de h, que é o menos 2 log da razão de verossimilhanças, e encontre o valor p. Se for possível encontrar o valor p exato, melhor ainda. Então, eu vou até especificar que é o valor exato, certo? Então, encontre o valor p, considerando o t de h de xn como menos 2 log da razão de verossimilhanças. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é encontrar a razão de verossimilhanças. Antes de encontrar a razão de verossimilhança, eu preciso encontrar a função de verossimilhança. Então, a função aí de verossimilhança, vou ter que fazer alguma conta, porque eu não vou pegar as contas anteriores, tá? Mas eu vou usar a parte das contas que já foram feitas. Então, a função de verossimilhança, ela é dada por 1 sobre 2π elevado a n dividido por 2, já foi dado isso aqui. 3 elevado a n dividido por 2, exponencial de menos 1 meio vezes somatório de xi menos θ ao quadrado. Essa é a função de verossimilhança. Quando eu calculo a razão de verossimilhanças e aplico menos 2 log, isso já foi calculado. Então, essa estatística t de xn, agora calculado na amostra observada, isso dá n multiplicado por x barra ao quadrado dividido por 3. Eu mostrei isso na última aula. Se você tem dúvidas, eu recomendo que você dê uma olhada lá na última aula, porque eu fiz todas essas contas lá. E eu ainda discuti que, sob H0, a estatística, quando eu coloco a amostra aleatória, ela vai ter uma distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. A distribuição é exata, tá? Então, eu vou só fazer essa consideração aqui. Note que TH, quando eu aplico a amostra aleatória, isso aqui vai ser n x barra maiúsculo ao quadrado dividido por 3. Isso aqui nada mais é do que uma variável aleatória normal padronizada ao quadrado. Portanto, isso aqui tem distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. Eu argumentei melhor na última aula. Eu recomendo que você dê uma olhada lá caso tenha dúvidas. Então, eu sei a distribuição exata, não preciso fazer uso da distribuição assintótica. Então, o valor P, qual é a definição do valor P? Notem que isso aqui acontece, essa distribuição Q quadrado acontece quando θ é igual a zero, porque se o θ for diferente de zero, isso aqui não tem distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. Então, teria x barra menos θ elevado ao quadrado ali. Isso teria distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. Mas a estatística, do jeito que nós construímos, não tem menos θ lá dentro, porque uma estatística não é função de θ. Então, essa estatística ela só vai ter distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade quando o θ for igual a zero. Ou seja, quando eu pegar a medida que está sendo indexada por θ igual a zero, essa medida específica me gera uma distribuição induzida por t Q quadrado com 1 grau de liberdade. Então, por isso que é importante entender a transformação de variável. Transformação de variável exige uma transformação e uma medida de probabilidade. Aqui na estatística as coisas começam a confundir, porque na verdade você tem uma família de medidas de probabilidade. E aqui o que eu estou querendo dizer é, para essa medida de probabilidade, quando θ é igual a zero, essa estatística tem uma medida induzida dada por uma Q quadrado. Portanto, quando eu vou calcular o valor P, o valor P é exato, hein, pessoal? Para H0 xn, esse aqui vai ser o sup. Vou escrever o sup já para vocês entenderem que daqui a pouco ele vai sumir. Para a estatística t de xn, tem que ser maior ou igual a t de x observado. Isso aqui é um número, tá, pessoal? Quem que é o H0 no nosso caso? Ó? O H0 é θ igual a zero. Estou especificando o θ como sendo exatamente um valor numérico. Portanto, o
conjunto θ0 maiúsculo, ele tem apenas um elemento lá. Então, se eu for calcular esse sup, basta calcular a medida de probabilidade para θ igual a zero. E agora eu vou substituir o t de h pelo que ele vale. Ó. Eu vou colocar a variável aleatória, então vai ficar n, x barra a ao quadrado dividido por 3, ser maior ou igual a n, x barra minúsculo ao quadrado dividido por 3. Então, note o seguinte, você poderia pegar esse n, cancelar com aquele n, e esse 3 cancelar com esse 3 e ficar x barra maiúsculo ao quadrado ser maior ou igual a x barra minúsculo ao quadrado. Você poderia fazer isso. Só que aí você perderia a característica de que isso aqui é uma aqui quadrado. Tá? Eu vou fazer de duas formas. Uma eu vou considerar aqui quadrado. Olha. Eu sei que n vezes x barra ao quadrado dividido por 3, quando θ é igual a zero, ou seja, estou usando a medida correta, isso tem uma distribuição aqui quadrado. Portanto, eu já posso substituir esse cara por uma aqui quadrado com 1 grau de liberdade. Então, esse aqui vai ser... Eu posso escrever assim. Aqui quadrado com 1 grau de liberdade ser maior ou igual a uma constante. Eu vou pegar o valor de n, que é dado no experimento. Eu vou pegar o x barra, que também é dado no experimento. São os dados observados. Eu vou elevar ao quadrado e vou dividir por 3. E agora eu vou lá na aqui quadrado com 1 grau de liberdade e verifico qual é o valor dessa probabilidade. Então agora vocês percebam que eu não preciso calcular o C1 e o C2. Eu vou lá numa aqui quadrado com 1 grau de liberdade, que é uma exponencial. Vou colocar esse valor observado aqui no gráfico, n vezes x barra ao quadrado dividido por 2, e vou calcular essa área aqui. Essa área agora é o valor P. Então notem que eu estou usando aqui a distribuição de referência é uma aqui quadrado. Eu poderia manipular isso aqui e chegar numa normal, quer ver? Dá uma olhada aqui que eu vou fazer agora uma manipulação. Eu posso usar tanto uma aqui quadrado como eu posso usar também uma normal. Então percebam só. Eu vou fazer a seguinte manipulação agora. Então o valor P, voltando lá para uma linha anterior, eu poderia, se quisesse, aqui na verdade é P0, tá? Porque é sob a hipótese nula, n x barra ao quadrado dividido por 3 ser maior ou igual a n x barra minúsculo ao quadrado dividido por 3. Eu poderia agora fazer o seguinte. Eu vou cancelar esse n com aquele, o 3 com esse, e esse x barra ao quadrado ele vai ser maior do que o x barra minúsculo. O que você não pode cancelar aqui de jeito nenhum é o x barra maiúsculo ao quadrado com o x barra minúsculo. São coisas, são objetos matemáticos diferentes. Se você fizer isso na prova, é zero e fica muito difícil de passar nessa disciplina. Porque você não entendeu o conceito, esse é o problema. O x barra maiúsculo é uma variável aleatória, não é um número, certo? É uma função. Tá? E você tem que entender o que significa essa desigualdade aqui. Não é uma desigualdade numérica, é um conjunto. Isso aí remete a uma imagem inversa. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, vou sempre considerar que esse x barra aqui é um número, tá? Minúsculo. Então eu posso fazer o seguinte, ó, isso na verdade eu posso manipular assim. Isso pode ser igual a 1 menos, então 1 menos a probabilidade do x barra ser menor do que x barra ao quadrado ser menor do que x barra minúsculo ao quadrado. Perfeito ou não? Como x barra tem uma distribuição contínua, tanto faz aqui eu colocar o igual ou não colocar o igual. Então, perfeito. Então, olha que interessante. Isso aqui eu também vou manipular um pouco mais, só para vocês perceberem onde eu quero chegar. Quando eu aplico a raiz quadrada dos dois lados, isso aqui vai ficar módulo, não é x barra, porque o x barra pode assumir valores negativos, vai ficar módulo de x ser menor ou igual ao módulo de x barra. Eu posso ir além, então vamos continuar aqui. Ó. Eu sei que o módulo disso ser menor do que x barra é a probabilidade de estar entre menos módulo de x barra e módulo de x barra, minúsculo aqui.
Lembrando que x barra é um número, tá, pessoal? Não confundam. Isso aqui é variável aleatória, isso aqui é número. Estou repetindo porque muitos alunos eles erram e eu não gostaria que vocês errassem. E agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia notar o seguinte, eu removi um n lá em cima e um 3. Só que agora eu preciso colocar esses caras de novo. O que eu preciso notar? X barra tem uma distribuição normal com média, nesse caso, 0, sob H0, vou escrever assim. O x barra tem uma normal 0 e variância 3 dividido por n. Então eu preciso padronizar isso para usar a distribuição normal. Isso implica que x barra menos 0, então não preciso tirar o 0, dividido por raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada n, tem uma distribuição normal 0,1. E eu quero usar a distribuição normal 0,1. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso multiplicar por raiz quadrada n em todo mundo e dividir por raiz quadrada 3. Isso implica que o valor P... Estou fazendo devagar, pessoal, para todo mundo entender. Eu poderia simplesmente passar para a última linha e acabou o problema e muitos de vocês não iriam entender. Então estou tentando fazer o mais lento possível aqui para vocês entenderem todas as passagens. Então vou multiplicar todo mundo aqui na desigualdade por raiz quadrada n e dividir por raiz quadrada 3. Então vai ficar menos módulo de x barra raiz quadrada n dividido por raiz quadrada 3. Menor ou igual a uma normal padrão, então eu vou colocar z. O z aqui está fazendo o papel da normal padrão, porque eu padronizei o x barra, então ele tem uma distribuição normal padrão, sem problema algum. E aqui vai ficar módulo de x barra minúsculo, raiz quadrada n, dividido por raiz quadrada 3. Isso também é igual a 1 menos... Aqui, pessoal, o que é interessante? Você pode usar o fato de que a distribuição normal é simétrica em torno de 0. Perfeito? Então, calcular a área entre menos A e A é equivalente a calcular 2 vezes a área de 0 a A. Então, você pode fazer várias manipulações aqui. Você pode dizer que isso aí é 1 menos 2 vezes, depende da tabela que você está usando. A probabilidade do Z ser menor ou igual... maior ou igual a 0 e menor ou igual a módulo de x barra raiz quadrada n dividido por raiz quadrada 3. Essa quantidade tem que ser exatamente igual a essa outra aqui em cima, dada por uma aqui quadrado, tá, pessoal? Porque aqui quadrado e a normal padrão, elas são relacionadas de algum jeito, né? Uma é o quadrado da outra. Então, eu vou fazer para vocês agora alguns exemplos, tá? Imagina o seguinte... Exemplo numérico. É que eu usei na última aula um exemplo que... Deixa eu só ver quais foram os valores de n. Que eu utilizei. Então eu utilizei n igual a 20... E o x barra igual a 0,5 e o x barra igual a 5. Então vamos lá. 20, 0,5 e 5. Então vamos pegar n igual a 20 e x barra igual a 0,5 e ver qual é o valor P nos dois casos, tá? Eles vão bater, vocês vão perceber. Então o valor P... Lá naquele primeiro caso é a probabilidade de uma aqui quadrado com 1 grau de liberdade ser maior ou igual a 20 vezes x barra ao quadrado. Então vai ficar 0,25 dividido por 3. Não é isso? Deixa eu só voltar lá para ver se é isso mesmo. Tá aqui, ó. N, 20 dividido por 3, 0,5 ao quadrado. Vamos ver quanto que dá isso lá no R. Então, vou fazer das duas formas, tá? Deixa eu escrever também valor P. Usando a segunda fórmula, que é usando a distribuição normal. Posso usar tanto aqui quadrado como a normal. Usando a normal é 1 menos 2 vezes a probabilidade da normal ser maior ou igual a 0 e menor ou igual
a módulo de x barra. O x barra nesse caso é 0,5, módulo de 0,5 é 0,5. Vezes raiz quadrada de 20, dividido por raiz quadrada 3. Será que vai dar igual? Então, vou dar uma olhada agora no R. Esses valores precisam ser realmente iguais. Então, como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso calcular a probabilidade de uma π² ser maior ou igual a 20 vezes 0,25 dividido por 3. Então, é 1 menos px com 1 grau de liberdade. Então, é n igual a 20 vezes 0,25 dividido por 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Isso dá 0,20. E lá no outro caso, eu tenho que verificar, então, é 1 menos 2 vezes. Agora eu preciso calcular a probabilidade do z estar entre 0 e 0,5 vezes raiz quadrada de 20 dividido por raiz quadrada de 3. No R, ele calcula a probabilidade de estar entre menos infinito e o ponto específico. Tá? Então, eu vou fazer essa conta aqui. Ó. A probabilidade do z estar entre 0 e um determinado valor é igual à probabilidade do z ser menor do que esse valor, valor superior, menos 0,5. Então, vai ser P norm de raiz quadrada, deixa eu ver, de 0,5, né? Vezes raiz quadrada SQRT de 20 dividido por 3. Isso aqui fecha, vamos ver se dá certo, né? Menos 0,5. Exatamente o mesmo valor. Tá? Então, voltando aqui para a nossa lousa, os dois valores são idênticos, deveriam ser idênticos e, portanto, foram. Eles são aproximadamente 0,20, tá? Aproximado aqui. Para uma casa decimal, 0,2. Esse é o valor P. Ou seja, o valor P não é muito pequeno, né? Eu não conseguiria rejeitar a hipótese a 10% de significância, nem a 5% de significância, nem a 15% de significância. Eu precisaria pegar um alfa de 0,25 para rejeitar a hipótese. E esse alfa não é muito bom. Eu vou pegar um outro exemplo em que x barra é igual a 5. Então vamos dar uma olhadinha no exemplo em que x barra é igual a 5. Então agora considere n igual a 20 e x barra igual a 5. O valor P para a hipótese nula, lembrando que a hipótese nula é θ igual a 0. Eu agora observei x barra igual a 5, ou seja, eu tenho muita evidência de que a hipótese nula é falsa, porque o x barra está longe do zero. Só que eu preciso de uma métrica para isso, e o valor P dá essa métrica. Então vamos calcular aqui a probabilidade usando apenas a π², porque eu já sei que as duas são iguais. Eu posso até mostrar para vocês que são iguais. Então é uma π² com 1 grau de liberdade ser maior ou igual do que n vezes x barra ao quadrado, ou seja, o n igual a 20 vezes 25 dividido por 3. A probabilidade disso acontecer, vou lá colocar no R para vocês verem, só que antes disso eu vou escrever também o valor P usando a normal. Aquela outra fórmula que eu cheguei, que são equivalentes. É 1 menos 2 vezes a probabilidade do z ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a módulo de x barra, ou seja, 5, vezes raiz quadrada de 20 dividido por raiz quadrada de 3. Então vamos lá para o R. E agora eu vou substituir, em vez de 0,25 aqui, é 25, perfeito? E aqui no lugar de 0,5 é 5 também. Então vamos ver quanto que dá. Ó, o valor P deu aproximadamente 0. É tão pequeno que praticamente não é calculável. Tá? Então ele dá 0. Imagina que em vez de x barra ser igual a 5, imagina que o x barra seja igual a 2.
Só que o 2 precisa ser elevado ao quadrado aqui, certo? E aqui ele precisa ser apenas 2. Então, olha só como o valor P seria muito pequeno. 2,4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, se o x barra fosse 2, também seria muito pequeno. E se o x barra fosse 1? Vamos ver como é que fica. Olha o valor P como é que fica. 0,0098. Ou seja, aproximadamente 0,01. Então, eu vou considerar esse x barra na nossa configuração. Então, um novo exemplo vai ser, só para a gente ter um valor P razoável, tá? Esse aqui é aproximadamente 0, é tão pequenininho que é. Tá? Vamos pegar n igual a 20 e x barra igual a 1. Então, eu vou copiar e colar, porque são praticamente os mesmos valores, só que o que muda é o x barra. Ou seja, o x barra ele não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Mas nesse caso ele continua sendo pequeno. Então, ó, vai ficar em vez de 25 aqui, vai ficar 1. 1 ao quadrado é 1. E aqui em vez de 5 é 1. Então nós já calculamos lá no R e isso aqui dá aproximadamente 0,01. 0,09. Vou colocar todos os zeros aqui. 0,098. Deixa eu ver quantos eu preciso ir. 0,0098. Exatamente isso. É aproximadamente, tá, pessoal? Aqui também é aproximadamente 0, mesma coisa, né? Porque as fórmulas são idênticas. Então o valor P é pequeno, aqui eu rejeito a 5%, eu rejeito a 1% se eu quiser. Abaixo desse valor eu já não consigo rejeitar. Se eu pegar um alfa de 0,005, eu já não consigo rejeitar mais. Então, esse aqui é o exemplo na normal e agora eu vou passar para um valor P assintótico, que é o caso da Poisson. Segundo exemplo. Então imagina que agora você tem uma amostra aleatória de x Poisson θ com θ maior do que 0. Eu quero que você encontre o valor P assintótico para testar. E aqui usando menos 2 log da razão de verossimilhanças, porque, enfim, é o que eu vou pedir na prova. Para testar H0 θ igual a 1 contra. Esse contra aqui não precisava, vou colocar porque, como eu disse para vocês, virou praxe na literatura estatística. Como eu estou usando o valor P, eu não precisaria definir a nossa hipótese alternativa. Mas como gera discussão na literatura e as pessoas dizem, nossa, como pode você não ter definido uma hipótese alternativa? Você pode sofrer uma represária por causa disso, por não definir a sua hipótese alternativa. Eu recomendo que você defina a sua hipótese alternativa mesmo se for calcular o valor P, apesar de que o valor P não necessita de uma hipótese alternativa. Você precisa entrar na discussão original para poder entender isso. Então vamos ver qual é a solução aqui. Eu posso perguntar ainda para você o seguinte: qual é a conclusão do teste se você adotar um alfa de 5%? Então você vai pegar o alfa de 5% e vai verificar se o valor P está acima ou abaixo. Se estiver abaixo de 5%, você rejeita a hipótese nula. Se estiver acima, você não rejeita. Então a solução aqui eu já apresentei para vocês. Eu já calculei a estatística T. Eu não vou calcular novamente. A estatística T de H de xn, ela é menos 2 log da razão de verossimilhanças. Então, duas verossimilhanças. Uma sobre H0 e outra sobre a hipótese restrita. E esse valor aqui ele já foi dado em uma aula anterior. Esse aqui é N. Deixa eu me lembrar do valor, tá? Deixa eu achar aqui. Isso aí é 2 vezes N. Depois vocês deem uma olhada na última aula, certo? Porque eu não vou fazer de novo as contas. Eu recomendo que vocês façam aí.
que vocês deem uma olhada. Então é 2n menos 2nx barra mais 2nx barra vezes log de x barra. Essa conta aqui você faz primeiro calculando a razão de verossimilhanças. Você vai calcular o L de x no ponto θ igual a 1 e vai dividir por L de x no ponto x barra, que é a estimativa de máxima verossimilhança, e vai fazer as contas. No final vai aplicar menos 2 log e vai chegar exatamente nessa quantidade aqui. Essa quantidade é a estatística da menos 2 log da razão de verossimilhanças. E nós sabemos que quando eu substituo xn minúsculo pelo xn maiúsculo, isso tem uma distribuição assintótica, dada por uma qi quadrado. Então, isso sob H0. Sabemos que sob H0, ou seja, o que significa sob H0? Quando θ é igual a 1, o que significa quando θ é igual a 1? Quando eu vou usar a medida indexada por θ igual a 1, a medida induzida pela estatística T de H0, ela tem uma distribuição assintótica qi quadrado, certo? Então, quando eu uso essa medida aí, T de Hx maiúsculo converge em distribuição por uma qi quadrado com 1 grau de liberdade. Por que é 1 grau de liberdade? Porque a dimensão do nosso θ é 1, do θ maiúsculo. E a dimensão do θ0 sobre H0, quem que é o θ0 sobre H0? Ele é um conjunto que tem apenas um elemento, o número 1 lá dentro. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Ó. Tá? O θ maiúsculo nesse conjunto ele é a semirreta de 0 a mais infinito, portanto tem dimensão 1. E o θ0 ele é o conjunto que lista apenas o número 1. Tá? Isso implica que a dimensão do θ é igual a 1. Eu consigo colocar um intervalo lá dentro. E a dimensão do θ0 é 0. Porque a dimensão de um ponto é sempre adimensional. Então isso aqui acontece. Tá? E eu vou colocar para θ igual a 0. Só para esse caso aqui. Ou seja, sob H0. Agora, usando esse fato, eu consigo calcular o valor P. Portanto, o valor P é assintótico. O valor P assintótico, um azinho aqui embaixo, para a hipótese H e para uma amostra observada, ele vai ser dado pela probabilidade de uma qi quadrado com 1 grau de liberdade. Já lembrei, já falei para vocês que esse 1 aqui é a dimensão de θ menos a dimensão de θ0. Eu vou escrever isso só para deixar no PDF. Tá? Então, em que 1 é igual à dimensão de θ menos a dimensão de θ0. É daí que ele é obtido. Tá? A dimensão de θ é 1, a dimensão de θ0 é 0, nesse caso. Então, eu preciso calcular a probabilidade desse cara ser maior ou igual a T de H calculado para essa amostra aqui, pessoal. Então, isso aqui dá um número. Eu preciso pegar essa fórmula aqui, substituir o n pelo que ele vale, vai ser dado no problema, n igual a 10, eu preciso de colocar n igual a 10. O x barra igual a 0,3, eu tenho que colocar 0,3 aqui. E aí eu vou ter um número, perfeito? Então, notem o seguinte, eu vou agora calcular o valor P assintótico para cada exemplo. Então, primeiro exemplo. Suponha que o n seja igual a... Deixa eu só ver no exemplo passado. Acho que o n era 40. E o x barra eu tinha colocado... Deixa eu ver aqui como que eu fiz. Vamos voltar para o caso anterior. Eu coloquei x barra igual a 2, para n igual a 40, né? X barra igual a 2, x barra igual a 1, x barra igual a 1,5. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, primeiro x barra igual a 2.
E quando eu coloco x barra igual a 2, eu preciso calcular esse cara aqui, né? O t de h observado. Então, vou colocar essa fórmula no computador e ver o que ele me dá. Só preciso substituir n por 40. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu precisar calcular isso aqui, né? Eu não precisava fazer isso, mas eu vou fazer só para deixar essa fórmula lá embaixo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou lá no R agora e vou calcular esse número aqui, que é 2 vezes 40, 80, menos 2 vezes 40, 80, vezes 2, 160, mais 2 vezes 40, vezes 2, 40, né? 2 vezes 40, vezes 2, vezes log de 2. Então, vou colocar isso aqui lá no R e ver qual é o valor que ele vai dar. Deixa eu mostrar para vocês. Dois vezes 40 menos 2 vezes 40 vezes 2. Eu tinha feito lá de cabeça, mas eu vou fazer a fórmula porque depois eu vou substituir isso aqui por outros números, tá? Mais 2 vezes 40 vezes x barra, de novo, 2, vezes log de 2. Então, acho que é isso, ó. Deixa eu só voltar para a fórmula para ver se a fórmula está correta. Tá, então 2 vezes 40 menos 2 vezes 40 vezes 2, ok? Mais 2 vezes 40 vezes 2 vezes log de 2. Então é isso. Então isso aqui dá 30,90. O que eu preciso calcular aqui? Eu preciso calcular a probabilidade, vou chamar isso aqui de TH, certo? Eu preciso calcular a probabilidade de um aqui quadrado ser maior do que isso. Então isso é 1 menos px de TH com 1 grau de liberdade. Esse é o valor P. Olha quanto dá. 2,7 vezes 10 elevado a menos 8, ou seja, é muito pequeno. Perfeito? Então, esse aqui é quando x barra n igual a 40 e x barra, vou colocar x bar, é igual a 2. Vamos fazer a mesma coisa agora para x barra igual a 1,5. Então, no lugar de 2, eu vou colocar 1,5. E eu preciso mudar em alguns lugares. Eu preciso mudar aqui 1,5 e eu preciso mudar aqui também 1,5 e no log é 1,5. Vamos ver como é que fica. Ó, o valor P ele fica 0,003. E eu vou fazer a mesma coisa para quando o x barra é igual a 1. Então aqui eu coloco 1. Coloco 1 e aqui eu coloco 1 também. O valor P, claramente, quando o x barra é igual a 1, fica exatamente igual a 1, porque a estatística T eu acho que dá 0. Como nós mostramos na última aula. Então, voltando para a nossa lousa, quais são os valores aqui? Para quando T o x barra é igual a 1,5, a estatística T ela vai ter um valor específico, que eu vou calcular de novo aqui. Esse valor aqui. 8,65. Deixa eu voltar lá para a nossa aula, então. Então, quando é 1,5, isso aqui vai ficar 2,40 vezes 40 vezes 1,5, mais 2 vezes 40 vezes 1,5, log de 1,5. Isso aqui dá 8,65. E aí, quando você vai calcular o valor P, acho que eu não coloquei o valor P aqui para x barra igual a 2, eu coloco agora. Então, só lembrando que o valor P para o x barra igual a 2, isso dá 2,7 vezes 10 a menos 8. Então, vou colocar aqui. Para esse caso, o valor P ficou bem pequenininho. Então, ele é 2 vezes 7, 2,7 vezes 10 a menos 8. É bem pequenininho.
Agora, para esse segundo caso aqui, porque a estatística T, deixa eu colocar o valor da estatística T, só para vocês terem uma ideia da magnitude dela. Então, se vocês forem verificar lá no R, a estatística T para esse caso, quando x barra é igual a 2, eu já tinha falado para vocês, é 30,9, não é isso? Então, vou só escrever para deixar isso documentado. 30,9. Isso me gera um valor P muito pequenininho, porque eu vou olhar na cauda, né? Qual é a probabilidade de uma variável que quadrado ser maior ou igual a 30,9. Quando o x barra é um pouquinho menor do que 2, quando ele é 1,5, a estatística já não é tão extrema, é 8,65. E o valor P também não vai ser tão pequeno, o valor P vai ser, já calculamos lá embaixo, eu vou só dar uma olhada de novo no valor. Ele é 0,003. 0,003. E por fim, quando o x barra é igual a 1, a estatística dá 0. Quando o x barra é igual a 1, notem que aqui no caso, x barra é igual a 1, eu estou querendo testar a hipótese θ igual a 1. Então o x barra, que é a média amostral, é exatamente igual à média populacional. Então eu não consigo observar nada discrepante e faz sentido a estatística ser igual a 0, né? Então note aqui, quando fica 0, justamente foi calculado isso aqui, porque log de 1 dá 0, então isso aqui some. Aqui então vai ficar 2 vezes 40 dá 80, menos 80, dá exatamente 0. E, portanto, o valor P é a probabilidade de uma aqui quadrado ser maior do que 0, que é exatamente 1. O valor P nesse caso é 1. Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Finalizamos o curso aqui. Eu acredito que agora vocês têm uma base e uma base fundamental para compreender outros modelos estatísticos muito mais complexos. Eu tentei fazer várias ressalvas aqui nessa aula e nas outras aulas para que vocês consigam se adaptar aos modelos mais complexos. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo, eu estou disponível. Aí vocês podem me enviar um e-mail, falar que vocês foram meus alunos em determinado ano, para eu saber quem é você. E boa sorte a todos aí, espero que vocês façam uma boa prova e que vocês tenham uma carreira muito produtiva. Um abraço a todos e até a próxima.